Ora então, muito boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais um webinar da área dos seguros. Hoje eu decidi trazer para este webinar a questão de como poupar em todos os seguros. O meu nome é José Mendes e eu pertenço à Decisão Soluções, sou responsável pela área dos seguros. E eu pensei fazer este webinar em que sentido? Para começar, eu gostava de vos mostrar aquilo que nós já falamos anteriormente. Então, nós começamos esta onda de webinars, começando por falar em seguros em tempo de Covid, onde eu expliquei, tendo em conta esta pandemia, quais os tipos de seguros que nós podíamos usar e quais eram as coberturas que iriam continuar ativas. Entretanto, depois, no meu segundo webinar, decidi falar sobre o seguro de vida e como é que nós poderíamos poupar ao ter um seguro de vida. Entretanto, depois também decidi fazer um webinar sobre o seguro de saúde e qual a melhor forma de escolher o seguro de saúde. E a semana passada fiz um webinar sobre o seguro de casa e as coberturas que esse seguro tem. Hoje optei por falar em algo, no fundo, um acumular de todas estas situações, de que forma é que nós realmente podemos poupar, tendo em conta estes vários seguros que nós temos. Entretanto, depois no final, eu vou-vos deixar digamos assim, uma pulga atrás da orelha para o tema do próximo webinar. Eu ainda pensei em incluir no webinar de hoje, mas depois optei por não o fazer. Mas tem a ver com poupança. Então, vamos começar com o webinar. Eu gostava de vos chamar a atenção para estes assuntos. Porque os seguros é um dos campos onde há mais desperdício de dinheiro. E muitas vezes isso tem a ver com o desconhecimento ou a falta de tempo, leva a com que as pessoas não se preocupem tanto com os seguros e a pensar tanto em seguros. Muitas vezes temos seguros onde tem coberturas que estão duplicadas, muitas vezes com o preço desajustado. Isso, sem dúvida, é uma realidade em que, se nós realmente parássemos para pensar, verificávamos que, se calhar, temos seguros a mais ou seguros onde tem algumas coberturas que eram desnecessárias e nós poderíamos estar a poupar. Sem dúvida que a linguagem dos seguros não é uma linguagem fácil, é uma linguagem complexa, com termos muitas vezes complexos, e onde é importante realmente perder um pouquinho de tempo e pensar nisso. Estamos, sem dúvida, a falar de um tema, o tema dos seguros, que é um tema que influencia o cotidiano e é um tema que retira muito dinheiro às famílias. Claro que com isso as famílias têm coberturas e têm acesso a um sem número de proteção, mas no fundo é muito dinheiro que nós temos investido nisso. Portanto, como tal, aquilo que eu hoje decidi fazer foi falar um pouquinho sobre isso. Para começar, eu gostava de vos deixar esta frase, que é: os seguros e as companhias de seguros não são todos iguais. E este é um ponto que temos que ter em mente sempre. Os seguros não são todos iguais, são semelhantes. Okay? Portanto, apesar de ter os mesmos nomes, tem muitas coberturas que são distintas de uma companhia para a outra. Portanto, até nisso é preciso ter algum cuidado. Tendo o mesmo nome, a cobertura pode não ser executada da mesma forma. Os seguros também têm exclusões muito diferentes e também têm preços completamente distantes. Logo, desta forma, as companhias de seguros também não são todas iguais. Okay? Portanto, é algo que nós temos que nos preocupar também com isso. E porquê? Porque realmente existem algumas companhias de seguros que se especializam em determinados tipos de seguros. Há aquelas que se especializam só em seguros de vida, outros só em seguros multirriscos, outros só em seguros automóveis, outros só em seguros de saúde. Portanto, é importante também pensarmos e verificarmos isto quando nós realmente escolhemos uma companhia de seguros, tentar perceber qual a especialidade que ela tem. Okay? Portanto, é através deste nível de especialização que nós devemos adotar a nossa escolha. Portanto, aqui é algo muito importante que eu quero que fiquem bem cientes desta situação. Seguros e companhias não são iguais.
Okay? E este é, sem dúvida, o primeiro ponto que nós temos que levar em atenção para poupar em todos os seguros que nós temos. O segundo ponto, e que eu acho que é ainda extremamente mais importante, é que nós temos que conhecer a nossa carteira de seguros. Nós temos que saber os seguros que nós temos e para que é que eles servem. E sem dúvida que se nós temos seguros e que não sabemos para que é que eles servem, isso acabou por ser grave e nós podemos realmente estar a perder muito dinheiro com isso. Portanto, é muito importante nós conhecermos completamente os seguros que nós temos. Portanto, desta forma, eu pus aqui alguns pontos que são essenciais para nós conhecermos a nossa carteira e para nós avaliarmos a nossa carteira, nós próprios clientes. Okay? Portanto, numa primeira fase, o que eu digo é reúnam todas as apólices que tenham, todos os documentos que tenham, reúnam tudo para começar a analisar. O que é que devem analisar em primeiro lugar? Em primeiro lugar, devem analisar as condições contratuais ou condições gerais. Normalmente são estes dois termos que usam. É necessário analisar com atenção as condições contratuais para avaliar o que é que se está a pagar e o que é que responde realmente e quais as necessidades que eu retiro dali. Portanto, eu deixo aqui algumas perguntas. Nós temos que fazer uma reflexão e pensar quais as coberturas que estão contempladas fazem sentido para mim. O uso de determinados serviços de saúde, eu uso determinados serviços de saúde com muita frequência, isto, por exemplo, o seguro de saúde. Deixo sempre o carro na rua? Qual é exatamente o risco para o qual pretendo ter seguro? Fazer uma reflexão deste tipo pode ajudar a poupar. Portanto, é muito importante esta reflexão nos vários seguros. Portanto, tenho que analisar se realmente o que eu tenho é ou não necessário. Okay? O segundo ponto, que vai quase no resumo daquilo que eu acabei por dizer, é contratar apenas o essencial. Nós devemos fazer uma escolha racional. Devemos sempre evitar pagar por aquilo que nós não utilizamos. Portanto, evitar também ser influenciado por ondas sociais ou por outras expressões, de forma a que façam uma apólice um pouquinho melhor. Se o fizer, tem que ver valor ao fazer uma apólice melhor. Isto, por exemplo, o multirriscos ou o saúde. Portanto, se eu aqui decido fazer algo melhor, eu tenho que realmente ver se isso é uma necessidade para mim ou não. Eu deixo-vos algumas sugestões também. Por exemplo, se vai poucas vezes por ano ao dentista, deve fazer um tipo de seguro, provavelmente pagará menos pelas consultas do que por um seguro muito, muito grande, portanto posso ter ali apenas ter um desconto. Se realmente o meu carro fica na garagem ou não, qual é mesmo a idade do carro, se compensa ter os atos de vandalismo, se compensa ter o choque de colisão e capotamento, que há algumas coberturas que devem ser analisadas. Ainda mais em resumo daquilo que eu estava a falar, uma sugestão: nunca duplicar apólices. E eu vou-vos passar a explicar porquê. Há quem tenha seguros que cobrem o mesmo risco, mais de uma vez. Logo, estarão a pagar duas vezes sem ser necessário. Até porque, na maioria das vezes, as indemnizações não são cumulativas. Dou-vos aqui alguns exemplos. Por exemplo, os seguros de vida, podemos ter mais do que um, e aí as indemnizações são cumulativas. Nos restantes seguros, se nós tivermos dois seguros para a mesma coisa, se houver um sinistro, não será pago em duplicado. Depois, eu também alerto para algo que pode influenciar a minha poupança nos seguros. É questão de eu definir se eu vou pagar anual, semestral, trimestral ou apenas mensal. Okay? Sem dúvida que pagar anual é bem mais barato em relação aos outros tipos de fracionamento. Mas, claro, aqui também é necessário vermos também a nossa capacidade de poder pagar. Portanto, isto é que as companhias dão o benefício de pagar fracionado, mas, claro, isso vai influenciar o preço a pagar porque irá aumentar. Portanto, se tiver possibilidade, pague sempre anual ou divida o mínimo possível. Entretanto, outra sugestão que eu também dou é o pagar por multibanco. Imensas seguradoras oferecem condições especiais e favoráveis a quem faz o pagamento por débito bancário. Portanto, muitas vezes estamos a falar de 4 a 5% de desconto
Isso, em muitos seguros, acaba por fazer uma poupança muito grande. Portanto, se não tem os seguros por débito bancário, deve colocar, não precisa ter medo, porque com 1 mês e meio de antecedência estamos a receber ou uma carta em casa ou por e-mail a informação de que nos vai ser debitado aquele valor, portanto não haverá surpresas. Caso também haja surpresas, gostava de vos informar que tem 30 dias úteis para anular qualquer transferência de seguro. Portanto, caso seja feito algum débito indevido, podem sempre recorrer ao banco e cancelar o débito bancário. E depois, a minha última sugestão na questão da carteira de seguros, é importante agrupar os seguros. E o que é isto de agrupar os seguros? Muitas vezes pode compensar eu ter os meus seguros todos na mesma companhia de seguros. Ela pode-me oferecer descontos maiores nos vários tipos de seguros por eu ter todos os seguros. O automóvel, o multirriscos, o carro, saúde. Portanto, muitas vezes, quanto mais eu concentro numa única companhia, poderei ter descontos muito maiores do que ter os seguros fora. Mas isto carece sempre de uma avaliação. Isto é apenas a minha sugestão para levarem a atenção a isto. Entretanto, eu acho que uma outra sugestão que eu também dou para que tenham essa poupança é contactar um mediador de seguros ou um bom corretor de seguros. Portanto, este também é um passo importante para poupar nos nossos seguros, porque devemos, quando nós decidimos fazer uma análise aos nossos seguros, devemos optar sempre por uma corretora de seguros que seja independente. E o que é isto ser independente? É que não seja exclusiva a uma só companhia. Isto tem um benefício. Como ela trabalha com várias companhias de seguros, tem aqui a vantagem de mudar seguros de uma companhia para a outra, com a autorização do cliente, claro, mas pode realmente apresentar ao cliente sugestões muito melhores e que podem levar a uma poupança muito grande. É importante também que esta corretora de seguros já tenha alguma dimensão, até porque se ela realmente tiver alguma dimensão, também terá uma pressão maior junto da companhia de seguros, onde poderá também gerar descontos e fazer pedidos adicionais, porque hoje em dia os seguros já estão muito formatados e o preço já é quase estipulado, mas alguns corretores, realmente, aqueles que têm uma maior capacidade, têm a capacidade de gerar descontos adicionais. Isso também é importante. E a última questão é recorram sempre a empresas e a corretoras de seguros ou a mediadores de seguros que sejam especializados em determinados seguros e que, sem dúvida, sejam certificados. Portanto, na dúvida, peçam a certificação. É um direito que nós, clientes, também temos em pedir a certificação assim como aquela pessoa está autorizada a fazer seguros. Entretanto, e agora gostaríamos de falar um pouquinho também daquilo que é o meu trabalho, não é? Então, como é que funciona os serviços de mediação da empresa onde eu trabalho, da Decisões e Soluções Guimarães Quintana? Então, nós, quando estamos perante um cliente, a primeira coisa que nós fazemos é o diagnóstico completo ao cliente. Portanto, é importante que o cliente nos diga quais as suas necessidades, quais os seguros que já tem atualmente, para percebermos se tem coberturas que precisa e que deseja, e só depois disso vamos também perceber toda essa conjugação e que vai nos levar a uma apresentação de soluções muito mais simplificada. Okay? Portanto, iríamos procurar e negociar com as melhores companhias de seguros o melhor contrato para o caso do cliente. Depois de assim feito e depois do cliente ter este diagnóstico e ter a apresentação da solução ou da simulação, o que nós temos que fazer é a formalização. Aqui nós também apoiamos em todo o processo. Tudo que é documentação, avisar quando é que serão feitas as chamadas telefónicas para os questionários clínicos, que hoje em dia também existe essa possibilidade para os seguros de saúde e para os seguros de vida. Portanto, nós vamos, estando aqui a apoiar toda essa questão de forma que também para o cliente seja mais fácil e, claro, sem dúvida, ajudarmos a ler todas aquelas letras pequeninas e ajudar com todo o preenchimento de toda a documentação, de forma que o cliente, assim que tem o contrato formalizado, saiba especificamente o que tem e se foi ou não, se foi excluído alguma cobertura, por algum motivo. Portanto, nós vamos tentar ser o mais claro possível para que o cliente tenha o máximo de informação. Depois, claro, uma parte do meu trabalho é também manter o acompanhamento regular do cliente. Portanto, a nossa relação não acaba com a formalização do contrato.
pois esse contrato vai durar bastante tempo. Portanto, estamos cá para apoiar ao longo de todo o contrato, desde alterações na apólice, melhoria do preço, ajuda na resolução de sinistros, tudo o que o cliente necessita continua a receber exatamente o mesmo apoio que tinha até então. Portanto, nós gostamos de fazer um acompanhamento regular, portanto, gostamos de estar sempre próximo aos clientes. E uma das coisas que eu digo e que peço sempre aos meus clientes é, se em algum momento acharem que eu não estou a dar o devido acompanhamento, devem reclamar. É importante que reclamem para que nós também possamos melhorar cada vez mais. Portanto, eu gosto sempre quando os clientes recebem uma carta em casa com o valor a pagar e que me liguem para que eu os ajude a encontrar um melhor preço. Eu não fico chateado, eu adoro que os clientes me liguem para que eu possa fazer o meu trabalho melhor ainda, em poder ajudar a poupar mais. Os nossos serviços são gratuitos, portanto, podem recorrer, pedir simulações à vontade, não será cobrado rigorosamente nada. Entretanto, eu gostava também de deixar aqui uma informação que eu penso que é uma informação útil. Pedir uma cotação de seguro vai despoltar, no fundo, da parte do corretor, uma consulta por completo ao cliente, porque hoje em dia, por estar tudo tão informatizado, é analisado toda a questão do cliente. Portanto, eu gostava de vos dizer que, sem dúvida, estas consultas são trabalhosas para nós mediadores. Claro que isto faz parte do nosso trabalho. Envolve imensos recursos, envolve análise de documentação e informação muito detalhada. Portanto, aqui o alerta que eu gostava de estar a deixar é que, sem dúvida, quando nós pedimos muitas informações e pedimos muitos documentos e fazemos muitas perguntas, é realmente importante. Nós não fazemos só porque queremos prender o cliente naquele momento. Fazemos essas perguntas porque realmente queremos apresentar o melhor seguro possível ao cliente. E é importante, no momento em que nós estamos a fazer a simulação e analisar e renegociar aquele preço, saber toda a informação. Portanto, eu peço sempre aos clientes e quem me está a ouvir, que possa negociar também com outro mediador, que sejam mais transparentes nas respostas. É muito, muito, muito importante que essas respostas sejam o mais isentas possíveis. Portanto, desta forma, eu penso que abordei assim, de uma forma muito geral, tudo o que é a forma melhor de poupar. Portanto, vimos aqui o que é importante eu saber sobre os meus seguros, o que é importante eu analisar de forma a que evite pagar seguros em excesso ou pagar coberturas em duplicado. Portanto, ter estritamente o necessário, algo que eu use. E também mostrei-vos aqui um bocadinho a nossa forma de trabalhar, que é, sem dúvida, olhar para o cliente e estar muito preocupado com o cliente e fazer com que o cliente obtenha a máxima poupança possível. Isso é muito importante para nós e sem dúvida, queria-vos deixar mais esta informação de que o cliente a nós não nos paga nada pelo nosso serviço. Quem nos paga são as companhias de seguros. Ao fazermos os seguros, depois pagam as devidas comissões negociadas antecipadamente. Portanto, nesta forma, estando estas questões todas unidas, todos estamos a ganhar. Está o cliente a ganhar porque tem um serviço personalizado de alguém que se preocupe em que ele pague o mínimo possível para as coberturas que realmente necessita, e por outro lado o cliente que tem alguém que o consegue ajudar a ler tudo o que é letra, tudo o que é contrato, tudo o que é especificação. Desta forma, eu estou neste momento aberto a perguntas. Gostaria que colocassem as vossas perguntas de forma a que eu possa retirar as vossas dúvidas, se é que ainda têm dúvidas. Vamos lá então. Vamos lá, coloquem as vossas dúvidas. Enquanto que eu espero que vocês estão a escrever, eu gostava de vos deixar uma informação, já que estamos a falar da poupança de seguros. Vocês têm por acaso noção
de qual é o seguro que gera maior poupança a um cliente. Escrevam aí no chat se vocês sabem qual é o seguro que gera uma maior poupança. A ver se vocês sabem qual é o seguro. Estão aqui a dizer vida. Não. Estamos a falar em poupança. Estamos a falar um seguro que eu possa fazer hoje que me gera uma poupança. Qual é o seguro que me gera uma poupança? Já está aqui a resposta. É um PPR, um Plano de Poupança Reforma. Muito bem. Sem dúvida, eu pensei colocar aqui alguma informação sobre esse tipo de seguro, mas depois vi que havia informação tão detalhada que eu poderia analisar e optei deixar isso para o meu próximo webinar. Portanto, na próxima semana o que eu vos vou falar é sobre o PPR. Portanto, estejam atentos à nossa página de Facebook, que será lá informado, mas portanto vai ser quarta-feira à mesma hora, portanto às 15h30, é só ficarem atentos que depois receberão o link para assistir. E sim, sem dúvida, é neste momento um seguro muito procurado pelas famílias e é o seguro que eu mais aconselho neste momento a fazerem. Portanto, pensem muito bem nisso, procurem mais informação para que no próximo webinar eu possa vos falar melhor sobre isso. Portanto, parece-me a mim que não há dúvidas. Eu quero-vos... Tenho aqui uma pergunta agora. Como é que eu posso poupar em seguros automóveis? Olha, para começar, devemos sempre analisar o tipo de automóvel que nós temos, devemos de analisar também quem é o condutor habitual e eu queria vos dizer que na questão do seguro automóvel há uma conjugação entre o que é o automóvel, portanto, marca, cilindrada e valor do automóvel e também o tomador de seguro e condutor, portanto, se ele é ou não um condutor com muitos sinistros ou não, e aí será uma poupança. E aqui o conselho que eu dou é realmente verificar, muitas vezes os carros começam a ter já alguns anos e acaba por não ser vantajoso ter algumas coberturas, até porque o valor do carro fica tão baixo, portanto poderá não ser. Portanto, a poupança aí é analisar caso a caso, analisar qual o automóvel, qual o tipo de seguro que tinha e se vale a pena continuar a ter. Aqui a pessoa diz-me, tenho 3 automóveis, habitação, todos na mesma companhia. É uma sugestão muito boa. Sem dúvida que é algo bom poder ter essa ligação. Pegar em todos os seguros que tem e tentar analisar junto de uma mesma companhia se ao transferir todos os seguros, se realmente tem uma poupança adicional ou não, ou se é preferível mantê-los separados. Portanto, sim, sem dúvida. Se tem uma relíquia, eu penso que seja um carro antigo, posso informar que também existem carros seguros para clássicos, onde os veículos não poderão andar toda a semana, portanto é mais para concentrações ao fim de semana, mas existe realmente uma forma também de poupar tendo um automóvel que já seja um clássico, onde pode ter um seguro muito, muito mais barato. Tenho aqui, entretanto, outra pergunta. Tenho um seguro com um determinado corretor, posso substituir o corretor? Sim, aqui esta pergunta até é muito boa. Eu posso ter um seguro numa companhia com um corretor e eu posso ficar com o mesmo seguro, mas eu posso transferir esse seguro de um corretor para o outro. Se eu achar que aquele corretor não me está a dar o devido acompanhamento, mas eu quero manter aquele seguro porque realmente aquele seguro tem condições especiais, tem um preço especial e eu às vezes, ao anular aquele seguro e fazer um outro, poderei perder todo aquele benefício, eu posso procurar um outro corretor de seguros, um outro mediador de seguros, que trabalhe com aquela companhia de seguros e eu posso fazer a chamada transferência de mediação. Apenas eu digo àquela companhia que eu não quero trabalhar mais com o mediador e posso trabalhar com outro. Portanto, isso é possível, sem dúvida. Portanto, estão aqui a dizer que tem uma relíquia que é um Mercedes, um 180 de 1984. Portanto, penso que esse automóvel já é considerado um clássico, já pode fazer um seguro de clássico. De salientar que para ser aceito um seguro de clássico numa determinada companhia, o tomador de seguro tem que já lá ter
um outro seguro automóvel, ok? Que é para provar que tem um automóvel que é o principal e que tem o outro para ser o clássico. Portanto, eu não posso chegar a uma companhia e fazer só o clássico. Terei que ter lá o seguro do meu outro automóvel. Ok? Mais dúvidas? Alguém tem? Dúvidas ou então alguma coisa que vocês queiram que eu fale aqui ou vocês queiram falar, estejam nessa disposição. Como vocês podem ver, hoje já estou na agência, já não estou a fazer o meu webinar a partir de casa, portanto, nesta semana já iniciamos o nosso trabalho. Apenas tirei a máscara para fazer o webinar, que senão não me iriam perceber, mas estamos a tomar todas as devidas precauções para que mesmo os nossos clientes vindo cá tenham o máximo de segurança possível para tratar todos os seguros connosco e todas as situações. Muito bem, penso que não há mais dúvidas. Portanto, desta forma, eu espero ter tirado todas as vossas dúvidas, espero que este webinar tenha sido mais esclarecedor. A minha função e a minha ideia, desde que a equipa da Decisão Soluções decidiu fazer os webinars, é realmente preocupar-nos com o cliente, em dar-lhe o máximo de informação possível e mostrando realmente que há pequenas dicas que o cliente pode saber se realmente o que lhe está a ser apresentado é importante ou não, e se o cliente fica realmente esclarecido. Portanto, desta forma, continuamos aqui preocupados em esclarecer e queremos realmente tirar as vossas dúvidas. Se realmente ficaram mais dúvidas, aquilo que eu vos tenho a dizer é... Deixem-me só... Peço imensa desculpa, que eu saio aqui. Portanto, aquilo que eu vos tenho a dizer é que realmente espero ter tirado as vossas dúvidas. Caso tenha ficado alguma dúvida e realmente, ou então realmente gostaram deste webinar e querem que eu possa ajudar-vos a fazer uma poupança, têm aqui os meus contactos, ok? O meu número de telefone e o meu e-mail. Entrem em contacto comigo, naquilo que eu puder, eu vou-vos ajudar a encontrar melhor preço para os seguros que vocês têm, até encontrar soluções melhores do que aquilo que vocês têm e tentar fazer o agrupamento de forma que vocês tenham os seguros necessários com o menor preço possível e os seguros que realmente vocês utilizam e necessitam. Isso é também muito importante. Nós não estamos cá para vender seguros, estamos cá para ajudar o cliente a encontrar proteção. E esse é o lema de quem trabalha em seguros, é encontrar proteção para os clientes. Portanto, desta forma eu me despeço, continuo a proteger-se, quem iniciou o trabalho, que toma as devidas precauções. Neste momento, os que podem ficar em casa, continuem em casa, tenham essa preocupação. Os restantes, protejam-se e, da minha parte e em nome da equipa da Decisão Soluções, desejamos que vocês fiquem todos bem, vamos todos recuperar e estejam sempre à disposição de recorrer aos nossos serviços. Ok? Boa continuação, tudo bom para vocês.